Olá, nesse vídeo eu vou fazer um estudo compartilhado sobre a Lei 8.069, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, durante a minha faculdade, eu estagiei na Defensoria Pública, né? E eu fiquei na banca da infância e da juventude. E lá eu pude vivenciar, né, essa lei na prática. Então, pretendo hoje fazer esse compartilhamento, um estudo compartilhado, porque o ECA é uma matéria assim estratégica, é uma boa estratégia estudar o ECA para quem vai prestar a OAB. Porque as pessoas que reprovam na OAB, às vezes reprovam por uma ou duas questões. E você tendo esse conhecimento do ECA, isso vai te ajudar para a prova e vai ser um diferencial, ok? Vamos lá então. Quando se fala em ECA, você tem que ter a ideia de que adulto, ele comete crime. Então, o adulto comete crime. O adolescente ou criança, ele vai cometer, no caso, ato infracional. Então, essa diferença tem que ficar bem pontuada. Adulto comete crime, criança ou adolescente comete ato infracional. Isso é o primeiro passo assim que é preciso pontuar para você ir bem na prova da OAB, sabendo essas diferenças, tá? Então, ato infracional é o nome do crime praticado pelo adolescente. Ao invés de você falar que ele praticou um crime, você vai falar ato infracional, para você não errar na prova. Então, o ECA ele se aplica para menores de 18 anos. Então, tem 18 anos incompletos, vai ser protegido pelo ECA, tá? E mesmo se tiver aquela capacidade civil, sabe a capacidade civil, que é do Código Civil, que é decorrente do casamento, a colação em grau superior, né, colação de grau em curso superior, né, e também da emancipação. Então, ainda que tenha essa situação, ainda que o adolescente ele tenha essa situação, se ele for menor de 18 anos, vai ser aplicado o ECA. Então, a emancipação ele não tira o adolescente do ECA. E para o ECA só vai interessar a idade, né, que é chamado de critério etário, ou também chamado de critério cronológico, ou também biológico, né? Então, é idade, é o tempo de vida, né, independentemente do psicológico. Então, pode ser um gênio. Se tem 13 anos, né, é menor de 18, vai ser aplicado o ECA. Tem 17 anos, é um gênio, não importa. Vai ser protegido pelo ECA, porque o ECA é pela idade, cronológico ou biológico. Então, você precisa se lembrar sempre que no ECA não se leva em conta a maturidade, tá? Capacidade civil também não vai ser levado em conta. E sim a idade da pessoa, tá? Isso é um ponto importante porque tem muita pegadinha com idade e aí as pessoas acabam perdendo um ponto na prova por uma bobaginha. Então esse critério ele é chamado de puro ou também de absoluto, né? Puro ou absoluto. Tem 12 anos, incompleto é criança, tá? 12 anos incompleto é criança, tá? Se tem 12 anos completos, completou 12 anos, tá? 12 anos completos, mas até chegar a 18 incompleto, né? 12 anos completo até 18 incompleto, vai ser adolescente. Então, você precisa ter em mente que criança só recebe medida de proteção. Falou em criança, você vai lembrar de medida de proteção. E quando for adolescente, então aí você vai poder tanto ter a medida de proteção quanto a socioeducativa. Então o adolescente pode receber tanto a medida de proteção como a socioeducativa. Essa, no caso, ela tem caráter de sanção, que é uma internação, né? Seria a prisão do adulto. É compatível com a prisão do adulto. A socioeducativa, ela nunca, de forma alguma, vai ser aplicada em criança, somente em adolescente.
Então, socioeducativa somente para adolescente. Então, para gravar ali, vamos lá, marca no caderno aí para você depois fazer a revisão. Você tem que ter em mente sempre o seguinte: criança é medida de proteção, tá? Criança vai ser medida de proteção, ao passo que o adolescente, ele vai poder receber ou a medida de proteção, tá? Ou a socioeducativa, que tem o caráter de sanção. Anota isso para você poder fazer a sua revisão e tá estudando, né, de forma ativa, escrevendo. Tem que escrever para você pegar, gravar, né? Vamos lá. A criança infratora, ela vai para o conselho tutelar. Isso é um ponto importante. Nunca para a delegacia. Tem muita pegadinha de prova dessa forma aí. Vai para o conselho tutelar a criança, nunca para a delegacia, tá? É o conselho tutelar, ele é que pode aplicar a medida de proteção. Então é o conselho tutelar que vai poder aplicar a medida de proteção adequada para cada caso ali, né? Já o adolescente, quando ele for apreendido em flagrante, né, em ato infracional, que o adolescente não comete crime, comete ato infracional, então ele foi pego ali. Ele vai ser encaminhado para o delegado de polícia. Tem pegadinha com isso. Ah, mandou a criança para o delegado de polícia. Não. Quem vai para o delegado de polícia é o adolescente. Não erre mais isso em prova. É simples, mas na hora ali do nervoso a pessoa acaba errando e perde um ponto. Um ponto na OAB vale muito, né? Então, eu vou falar um pouco agora sobre a medida socioeducativa. Então, medidas socioeducativas. Você tem que ter em mente o seguinte, a advertência. A advertência, ela é uma admoestação, é uma bronca, digamos assim, né? Ele vai receber ali uma bronca oral ali, né? Uma bronca, e ela vai ser formalizada e vai ser assinada, tá? É a famosa bronquinha que ele vai levar ali. E existe a reparação dos danos. Então, aí nesse caso da reparação dos danos, o adolescente é ele que vai reparar o dano. Então, note uma coisa importante aí. Não confundir com a responsabilidade objetiva dos pais, né, na esfera civil. Então, na esfera civil tem a responsabilidade objetiva dos pais, né? Mas no ECA não, é o adolescente que vai fazer essa situação, ele que vai ter que repor. Existe a prestação de serviços comunitários, tá? E essa é muito importante você gravar o prazo, que é de 6 meses no máximo. Então, grava esse prazo, que também tem, o OAB tem pedido esse conhecimento. Jornada semanal de 8 horas de serviços durante no máximo 6 meses, tá? Máximo que vai poder ter é 6 meses. E vou falar também da famosa LA, que é a liberdade assistida. Então, como é que funciona? O juiz, ele vai nomear um orientador que vai acompanhar o adolescente na sua vida familiar, na escola, vai com ele ali acompanhar, na vida comunitária, tá? E o prazo é de 6 meses no mínimo. Então olha as pegadinhas aí, prazo máximo, prazo mínimo, anota isso para você estudar e não errar. São questões simples, mas que na hora ali você pode escorregar e perder um ponto. Um ponto é precioso. Então todas essas que eu falei até agora, elas são chamadas de meio aberto. Lembra isso, tá? Meio aberto. Todas essas que eu falei agora aqui, elas vão ser consideradas meio aberto. Agora eu vou falar sobre as medidas que privam da liberdade, né? São as medidas que vão tirar a liberdade, tá? Então, são as socioeducativas que retiram a liberdade. A privativa de liberdade, né? Semi-liberdade. Então é parte solto e parte restringido, tá? Então, parte do dia, durante um tempo ali, ele vai para a escola, ele vai estudar,
E um ponto muito importante é que ele vai sem escolta, porque a ideia aí é baseada na confiança, né? Para ver se ele está, né, melhorando. Por isso que é importante o adolescente colaborar, né? Para ele poder crescer, melhorar no regime dele ali, né? Então é parte do dia, ele vai ficar na entidade recolhido. Então é parte solto, né, e parte recolhido. Tem a internação que equivale à prisão do adulto, né, mas no ECA se diz internado. Isso é importante, esses conceitos, né, que às vezes a pessoa acha que é igual no penal e não é, né? Então no ECA se diz internado com atividades pedagógicas. São conceitos que a gente tem que ir pegando para poder diferenciar, né? O ECA é diferenciado. Pode aplicar o ECA além de 18 anos, tá? Mas nunca além dos 21, nunca após os 21. Então, pode passar dos 18 anos. Isso também é pegadinha. As pessoas acham que até 18 anos. Pode passar de 18 anos, mas nunca além dos 21. Porque aos 21 se dá a liberdade compulsória do internado. Ele vai ter que ser liberado, é obrigatório. Tem até uma súmula do STJ que fala a respeito desse tema, né? Ela diz que pode aplicar a socioeducativa de liberdade assistida, tá? E também a semi-liberdade, né? E internação, pode. Além dos 18, pode, mas nunca além dos 21 anos. Deu 21, vai ter que liberar compulsoriamente, é obrigado. O ECA ele manda aplicar as mesmas regras para internação e para semi-liberdade. Mesma regra, tá? No ECA, interna sem prazo. Não tem prazo. E se o adolescente for bem, né? Por isso ele tem que se comportar, tudo, né? Aí vai poder antecipar o fim dessa medida. Então ele tem que colaborar. Tem que colaborar para que ele possa ser beneficiado aí, né? Isso é diferente do adulto, né? Que tem prazo a pena, né, para cumprir, né? Então no adulto ali, na sentença já dá o prazo da pena, no ECA não. Tem essa diferença aí. Então o juiz, ele aplica a sentença sem prazo. O juiz ele vai dar uma sentença sem prazo, né? Prazo indeterminado, tá? Então ele aplica em aberto, que chama, ele dá em aberto. E se o adolescente foi bem, aí ele vai recebendo seus benefícios, né? Ele fala interno, né? Cumpra-se. E aí o juiz ele vai precisar fazer uma reavaliação em no máximo 6 meses. Então a cada 6 meses ele vai ter que estar fazendo essa reavaliação. E como que é essa reavaliação, né? Nessa reavaliação, o juiz deu a liberação, ele vai soltar o adolescente. Ou também a substituição por uma outra medida mais leve, tá? Seria assim a progressão da pena no adulto, né? Seria compatível com a progressão da pena do adulto. Manutenção da medida. Como que seria? A manutenção da medida, ela tem um limite de 3 anos, tá? Então, não pode passar de 3 anos na mesma medida. A cada 3 anos tem que ter essa manutenção. As medidas socioeducativas, assim, de internação e de semi-liberdade, elas são aplicadas na sentença, tá? É aplicado na sentença, sem prazo determinado, devendo a sua necessidade ser reavaliada a cada 6 meses, no máximo, cada 6 meses. Ok? Anota isso no seu caderno para você poder revisar. Revisar é muito importante. Você só aprende com a repetição. O cérebro nosso aprende com ideia mais repetição. Vou falar sobre o cabimento da internação. Quando é que pode internar? Como é que é isso? Como que funciona isso? Então vamos lá. Pode internar quando houver o quê? A violência ou uma grave ameaça. Então, se houve a violência no ato infracional ou uma grave ameaça, vai poder fazer a internação, tá? Então, pode internar, não é que é obrigado. Dependendo da situação, o juiz não interna. Então, cada caso vai ser um caso. No tráfico, né, como não tem a violência, né, o tráfico ele não tem uma violência direta, né?
Então não vai poder internar, porque não tem assim o requisito, né? Tem que ter o requisito que é a ameaça ou a violência, né? Grave ameaça ou violência contra a pessoa. Mas se houver reiteração no tráfico, aí então vai poder internar, vai poder fazer a internação. Reiteração seria cometer novamente o ato infracional, né? Então, cometeu novamente o ato infracional e não há necessidade de ser o mesmo ato infracional, tá? Não precisa ser o mesmo. Pode ser, por exemplo, um tráfico, cometeu um tráfico e depois cometeu um roubo. Vai dar a reiteração. Então, quando cabe a reiteração, não significa que o juiz deve aplicar, tá? Pode ser que ele não aplique. Isso é ele que vai decidir. O juiz, ele aplica sem prazo, porém é sempre limitado a 3 anos. Tá? Então, a cada 6 meses o juiz vai reavaliar. O juiz, ele também pode internar em razão do descumprimento, né, de uma medida. Foi dado ali uma medida e, em razão desse descumprimento, aí ele pode aplicar sim, né? O descumprimento reiterado, então mínimo 2. E injustificável de medida anteriormente aplicada. Então é injustificável de medida anteriormente aplicada. Que não internação, não pode ser internação. O juiz, ele também pode internar em razão do descumprimento de uma medida. Descumpriu a medida, ele vai poder aplicar a internação. O descumprimento reiterado, né, seria no mínimo 2. E injustificável de uma medida anteriormente aplicada, né? E então que não internação. Então chama-se internação sanção ou regressão. Limite da sanção é 3 meses. Então limite 3 meses. A regressão no ECA é temporária, 3 meses. Então, antes de aplicar a sanção, o juiz precisa ouvir o adolescente em audiência, que é a audiência de justificação, né, para constatar, né, que houve aquela injustificativa. Porque não pode sair assim aplicando, né? Não pode aplicar sanção sem deixar o adolescente se defender. Ele precisa deixar o adolescente se defender. Se o juiz aplicar a sanção sem ouvir o adolescente, é nulo. Então tem até uma súmula do STJ que diz isso daí, que é nulo se ele não ouvir o adolescente. Internação provisória seria a prisão preventiva ou a provisória na penal, né? Compatível com a provisória na penal, que é quando o juiz decreta uma internação provisória antes da sentença. Então, como se fosse uma preventiva. E o prazo mínimo, o prazo máximo é de 45 dias, né? Prazo improrrogável é 45 dias, é o máximo. Então vou dar uma paradinha nesse estudo aqui e no próximo vídeo eu vou complementar continuando esse estudo do ECA, ok? Até o próximo vídeo, tchau!